Olá, mais uma vez nós conduzimos a aula para você, estudante de letras, que está vinculado ao AB Unitins. Satisfação estar com vocês. E relembrando as aulas passadas, nós instigamos vocês para fazer um apanhado em cima de gramáticas, em cima de produções, em cima de textos, em cima de materiais que você vai estar a aportar no decurso dessas aulas. A continuidade delas, nós traremos para vocês os termos acessórios. Termos acessórios, mais um tópico que nós estamos trazendo em sintaxe para você. E é válido lembrar também que todos esses termos nós vamos lançar uma pergunta ao final da aula com relação ao que você está vendo e ao que você está para direcionar para o aluno quando você estiver formado, licenciado em letras pela UAB Unitins, ok? Então, muita atenção porque são termos acessórios. Só que o que eu quero que você tenha em mente nesse debate que nós vamos trazer é acerca de como estamos vendo isso daí, qual é o foco e qual é a proposta no ensino de gramática contemporânea, tá certo? Nós temos aí na nossa disciplina que esses termos acessórios eles incluem o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Nós temos ainda um termo que não está completo como termo acessório, mas ele é o vocativo. Nós vamos fazer explanação também acerca desses termos e é interessante ressaltar para você que todo esse material está disponível no nosso material, toda essa explanação ela vai ser vista por você e nós convidamos a cada vez mais você participar dessa leitura, da instigação nos fóruns, da participação dos conteúdos, visto que este material certamente você já teve um contato no seu ensino fundamental, no seu ensino médio e aí nós lançamos a primeira instigação. Será que esta gramática que você vê em sala de aula, será que essa gramática que você está vendo agora na universidade, ela é a que nós participamos no dia a dia? Como é que é essa mudança? Você viu, inclusive, fazendo alusão a disciplinas que você esteve presente em outros períodos, a morfologia, a fonética e a fonologia, a linguística, que vem a fundamentar toda essa explanação. É claro que, quando nós estamos falando sobre esses termos acessórios, você precisa ter uma ideia mais aprofundada e não está somente no que está previsto no material. O material, ele sim é um norteador, mas vale ressaltar que todo debate complementar, ele vai trazer um entendimento mais aprofundado sobre o tema. Lembrando aí o que nos traz o nosso material, ele nos traz que o adjunto adnominal, ele vem nessa frase aí, veja que quando nós falamos o meu carro azul venceu, o que vem a ser o adjunto adnominal? O adjunto adnominal, ele está junto ao nome. Adjunto adnominal. Então, veja que você não está analisando com relação ao verbo, está analisando com relação ao nome. O adjunto adnominal, ele vem a trazer informações complementares ao nome. Voltando à frase aí, observe que o meu carro azul venceu. Veja que o nome carro, né, nós estamos caracterizando a situação do carro como a cor azul, bem como nós estamos trazendo, né, e as questões possessivas, o meu carro azul venceu. Veja que a ideia principal da frase é carro venceu, né? E aí eu quero trazer informações complementares que o carro é meu e que o carro é azul. Veja que são informações que complementam, inclusive dentro de adjunto adnominal nós temos outras proposições, como aparece aí no nosso material, que pode vir na situação de artigo, pode vir na situação de numeral, adjetivo, pronome adjetivo ou até mesmo locução adjetiva. Todas essas análises nós trazemos a seguinte reflexão: cada situação não vale somente a partir de decoras, a partir de frases feitas, contextos já prontos. Eu preciso que você analise um pouco mais de forma profunda. Trouxemos um exemplo aí simples, uma frase solta, mas a gramática descontextualizada, ela pode trazer implicações muito sérias. Aí ficou bem claro, o material traz de forma clara para você exemplos clássicos, só que ao longo da nossa disciplina nós vamos trazer materiais complementares para trazer um debate em cima de o que um autor fala dentro de gramática, o que um outro autor fala, quais são os conflitos que eles trazem dentro de gramática, para você tecer as suas reflexões. Continuando em termos acessórios, nós trazemos outra situação, que é o adjunto adverbial, né? Nós temos a frase, por exemplo, os alunos aprenderam rapidamente. Veja que em adjunto adverbial, a proposta não é trazer complementos mais ao nome, e sim ao verbo. Então, adjunto adverbial é o que está junto ao verbo e está como termo acessório. Quando eu completo o verbo, quando eu trago mais significados, trago mais sentidos ao verbo, eu estou completando. Aí nós trazemos situações
de tempo, de lugar, de modo, enfim, várias situações que tem no seu material para você fazer a reflexão. E observe que nesta frase, os alunos aprenderam rapidamente, nós temos aí a designação de modo, né? De que modo? De forma rápida. Então, os alunos aprenderam rapidamente. Veja que o verbo aprenderam, o verbo aprender está sendo complementado aí pelo adjunto adverbial de modo, rapidamente. E você percebe que nessas construções, a caracterização ela é muito simples. Você consegue detectar as estruturas. Agora, é interessante você contextualizar, fazer explanações dentro do que o aluno está vendo, dentro de situações locais, para poder trazer um entendimento mais aprofundado. Outro exemplo, dentro de adjunto adverbial, nós temos aí a frase de durante a Idade Média, a cultura sofreu. Ora, a cultura sofreu, né, e trouxe a situação da Idade Média, trazendo um entendimento de tempo. Então, vem como adjunto adverbial de tempo, então veja que está complementando o verbo, né? E outro exemplo também, nós temos aí, hoje o conhecimento comanda o mundo. Também a situação de tempo, conhecimento comandando o mundo, comandar, comanda quando? Hoje, nós temos aí, então, adjunto adverbial de tempo, e no seu material ele tem vários exemplos, dentro de adjunto adnominal, adjunto adverbial, nós temos aposto, nós temos vocativo, todos esses, inclusive completos com exercícios também. É interessante fazer os exercícios? É. Agora, quando nós instigarmos vocês com os textos complementares, dentro do que os autores falam, Ciro Pocente, Matoso Câmara Júnior, até mesmo a questão linguística de Noam Chomsky, em 57 ele já descrevia sobre essas situações. Em 1957 ele estava trouxe uma importante obra para fazer reflexões acerca da gramática, como estudar gramática. Mais uma vez também lembrando o professor Luiz Carlos Travaglia, professor que ele é já deu aula na Universidade Federal de Uberlândia, na Unicamp também. Esse professor ele traz importantes reflexões sobre a gramática e a interação, a obra dele, Gramática e Interação, o uso da gramática no ensino médio, enfim, situações que você vai confrontar entre o que é a gramática, a fundamentação dela e como ela deve ser aplicada no cotidiano. Voltando aí, não podemos deixar de lembrar outro exemplo também de termos acessórios, o aposto que você lembra aí de forma rápida. Pedro, vencedor da competição, chegou, veja aqui, Pedro, vírgula, vencedor da competição, vírgula, o termo grifado está entre vírgulas, né? O termo grifado está entre vírgulas e aí você entende que é um aposto, é um complemento. Quem é Pedro? Pedro é o vencedor da competição, Pedro, o primeiro aluno da sala, Pedro, o apóstolo, enfim, quando nós colocamos em situação complementar, entre vírgulas, está trazendo a situação de aposto. Outro exemplo também, nós temos aí a Mônica, minha filha está linda. A Mônica, minha filha entre vírgulas, então está trazendo um entendimento de aposto. E aí quando nós falamos sobre aposto, eu até faço uma reflexão em cima de qual é o uso, a utilidade desses termos acessórios que nós mencionamos aí, o adjunto, o adnominal, o adjunto adverbial, o aposto propriamente dito. A utilização dele de forma simples, de forma direta, pode trazer um benefício? Pode. Agora, dominar o uso linguístico, dominar a aplicação, entender os contextos enunciativos para poder fazer diferentes implicações no ouvinte, no leitor, isso é a nossa base de gramática. Aí você, acadêmico de letras, deve estar pensando, mas dentro de letras nós vamos aprofundar a gramática? Aprofundaremos de uma forma diferenciada. O estudante, ele vai ser formado sob uma perspectiva. O acadêmico de letras, ele precisa ser formado em cima de outra perspectiva, o que permeia morfologia, sintaxe, semântica, fonética, fonologia e fazer com que estas teorias, até o latim que muito se preocupa, por que está se vendo o latim é a base da língua portuguesa, então vai fundamentando o conhecimento em cima de gramática, né? Continuando aí, nós temos um outro exemplo que não está em termos acessórios, mas é o vocativo. Quantas pessoas já viram situações enunciativas aí de vocativo? Na frase, por exemplo, querido, tu encontraste aquela menina, tua namorada, com outro no cinema? Veja que quando há o chamamento querido, apesar de que vendo a frase assim, não é uma situação para se chamar de querido, né? Mas é interessante que nesta frase, querido ou companheiro ou professor, todas essas situações em que você chama a pessoa é um vocativo.
A proposta do vocativo não está como termo acessório, mas está como um complemento na frase para poder trazer o entendimento. Essas são propostas que nós fechamos, então, nesses termos da oração. Nós vimos aí, ao longo dessas 3 aulas, sujeito e predicado, nós vimos a situação do objeto direto, o objeto indireto, eles vindo ali a partir do verbo, eles vindo a partir do que estava se pedindo como complemento, como preposição, adjunto adverbial, adnominal. Nós vimos aí também a agente da passiva, a pessoa, né, que está fazendo com que o sujeito ativo da frase ele receba algo, complemento nominal, dentro de termos acessórios, aposto e vocativo, dentro também de termos acessórios, e o predicativo voltado para a situação do sujeito e predicativo com o verbo de ligação, fazendo esse apanhado geral. É aí que nós fechamos esse entendimento dentro dessas primeiras aulas e eu pergunto a você, então, dentro desse estudo gramatical, e eu quero inclusive ver os reflexos em cima dos textos complementares e, por que não, dos seminários, dentro do ensino da gramática, dentro dos autores que foram falados acerca do ensino da gramática. Reflexões aí para você, então. Que objetivo se tem com a proposição do ensino da gramática na escola, do nível fundamental ao superior? Qual é a proposição de ensino da gramática no ensino fundamental, no ensino superior? O que é que você quer fazer com que o aluno tenha a partir do ensino? Porque uma coisa é o ensino da gramática, uma coisa são as teorias, as bases ideológicas, epistemológicas que fundamentam a gramática, outra coisa é o que você vê na prática, em sala de aula. Quantos de nós já tivemos medo, por que não, do ensino da gramática, a forma com que era conduzida, aquelas intermináveis análises sintáticas, não era mesmo? Que nós tínhamos uma frase ali e aí vinha todas as disposições, quase que dava uma folha. Eu, por exemplo, ficava a imaginar como é que uma frase tem tantos termos, mas cá entre nós, ver de forma descontextualizada, esmiuçar é importante? É, mas qual é o uso que eu vou fazer daquilo dali? Qual é a implicação decorrente que eu vou fazer daquilo dali? Por que que serve? Para que que serve? Aonde eu utilizo? Qual situação que eu vou direcionar o uso disso daí? Seja no contexto verbal, seja no contexto escrito. É interessante o acadêmico ter essas indagações e ter a sua resposta também. Mais uma reflexão que eu faço para você é a seguinte: que concepção de linguagem subjaz às teorias propostas? Qual é a concepção de linguagem, né? Qual é a concepção de linguagem? O que é língua? O que é linguagem? O que é fala? Isso você viu já no primeiro e no segundo período? Ou você já traz uma base aí do ensino fundamental, do ensino médio? Mas diferentes concepções de linguagem, diferentes concepções de teorias de linguagem dentro de gramática vão fundamentar a sua explanação acerca do que vem a ser e para que serve. Outra indagação que nós trazemos também é que tipo de ensino é enfocado hoje? Que tipo de ensino é enfocado no ensino fundamental, no ensino médio, dentro de gramática? Nós percebemos que por mais que os conteúdos eles versam sobre gramática, infelizmente o professor ele fica de mãos atadas, porque ele precisa passar o conteúdo, ele não pode fugir daquilo dali, e quando menos se espera o tempo acabou, chegou o período de avaliação, chegou o período de conclusão do ensino, e ele não trouxe uma gramática reflexiva. E aí já fazendo alusão a outra obra, para você procurar aí nos recursos digitais, procurar nas bibliotecas, o que é a gramática reflexiva, o que é a gramática interativa, gramática descritiva, normativa, essas definições nós precisamos saber. E nós vamos trazer para você um entendimento e um aguçar também dentro dessas propostas. E por fim, nós colocamos aí a seguinte indagação: qual é o público a que se dirige o aprendizado de gramática? Será que esse público é um público completo? É um público específico? Até porque, se você for observar a gramática da língua portuguesa, o uso da gramática há tempos, em questões históricas, elas foram remontadas a grupos dominantes, a grupos que estavam no poder, e aí tem muitas pessoas que acham que falar certo é para a pessoa que está no poder, é para a pessoa, não vou entrar no debate filosófico, ideológico sobre o uso da língua, né, que eu já estaria a permear a linguística, a sociolinguística, que vocês vão ver mais à frente também, mas assim, quando você está vendo o direcionamento dessas utilizações da gramática, certamente você deve se perguntar qual é o propósito, qual é o público a que se dirige o aprendizado de gramática. O público a que se dirige, você vai responder. Por quê?
para quê, como, onde vai estruturar, porque senão simplesmente vamos continuar a fazer gramática pura e simples em sala de aula, aluno, professor, fazendo a explanação e por si só isso não adianta. Então, eu quero que você aprofunde, eu quero que você veja importantes debates em torno de gramática acerca de vários autores, que nós já falamos anteriormente, Evanildo Bechara, Celso Cunha, o próprio Luiz Carlos Travaglia, nós temos Matoso Câmara, nós temos diversos autores aí que podem fazer uma explanação, hoje são nomes e são muito referenciados na área de linguística, na área de gramática, para você completar o seu estudo dentro da nossa disciplina de sintaxe, ok? Então, eu tenho certeza que você vai ter uns bons estudos, eu quero que você tenha sempre materiais complementares em mãos, não se resguarde só no material teórico, não se resguarde só nesse pequeno introito que nós fazemos dentro da disciplina, mas traga todo o material complementar à superfície, aprofunde seus conhecimentos, veja o que os autores falam dentro de sintaxe, porque gramática pura e simples não é o foco. O foco é você entender por quê, para quê, quando, onde, né? E como é que você vai utilizar isso aí. Tá certo? Um abraço a todos, eu espero encontrá-los ávidos por mais conhecimento e estamos à disposição no fórum, estamos à disposição em qualquer situação, nos polos presenciais, na coordenação, estamos à sua disposição. Não deixe de estudar e eu tenho certeza que você vai fechar essa disciplina com muito sucesso. Um abraço a todos e fique com Deus.